Meus cumprimentos a todos, eu me chamo Luiz. Eu me chamo Igor de Azevedo e estamos aqui para a gente continuar com a nossa segunda dose de reflexão em relação à guerra. E a paz. E a paz também, a gente não pode esquecer dela. Mas no contexto da guerra, a gente tá usando a nossa consciência, a gente realmente tá pensando em coisas funcionais no que a gente deveria estar pensando, ou a gente está pensando no nosso idealismo? Porque não é, por exemplo, somente o Putin que quer isso. A gente consegue visualizar que uma pessoa é pouco provável que vai conseguir fazer um movimento sozinho. A gente tem um ídolo lá, né? Então Putin, ele é uma figura, mas é só ele que está atrás disso? Possivelmente é um conjunto de pessoas. Acredito eu que hoje a gente não tem um regime tão totalitário quanto era o de Hitler, por exemplo, porque daí é ele que mandava na porra toda, digamos assim. Mas então é esse conjunto de pessoas, será que eles têm essa percepção desenvolvida sobre si, sobre o mundo? Porque para a gente entregar algo para o outro, antes a gente tem que entregar para a gente também. Não tem como a gente entregar algo para o outro que a gente não tem. Como é que eu vou te entregar alguma coisa que eu não tenho, por exemplo? Entende? Então, é uma crítica que fica assim. O quanto consciente estão os nossos governadores, os nossos presidentes, os nossos prefeitos, seja o que for. E isso é um estigma que vai para um outro momento que a gente pode fazer um episódio só sobre políticas. Mas o quanto que a gente tem ignorância e falta de consciência nisso, porque quem ensina política pra gente? Que matéria que ensina na escola? A escola é um dispositivo de controle também. Por que a gente tem que aprender ciências, por exemplo, matemática e não política? Não fazer uma boa avaliação, é, não ter uma boa moral. A gente aprende uma coisa ou outra ali que os professores de filosofia talvez tentam inserir pra gente, mas não é todo mundo, né, que consegue ter essa percepção, porque é uma ou duas matérias que você vai ver na sua vida. Por exemplo, o quanto de política, né, os efeitos da política, os efeitos da filosofia a gente viu na nossa graduação de psicologia. Pouquíssimos. A gente teve que fazer muito estudo independente para ter a percepção que a gente teve hoje, assim. Eu até gostaria de responder a sua pergunta sobre o do porquê a pólvora, porque vale ressaltar, eu sou muito do grupo do Schopenhauer, Nietzsche, do Freud em uma certa constância da negatividade humana que foi escrita na Mal-Estar da Civilização, por assim dizer, aquele grosso modo, né? Que é complicado quando perguntam se em algum momento vai haver paz. Eu acho difícil. Imagine que pudéssemos clonar você. Aí, beleza, você está numa ilha, tem você e o seu clone. Você acredita que os dois conviveriam ou brigariam por alguma coisa? Eu jamais ficaria perto de mim. Então, é interessante que essa é a premissa para desenvolver um raciocínio do porquê dos conflitos. Que no caso são ideológicos, como eu já falei. São valores que estão ali estabelecidos e etc. Né? Só que esses autores, eles tiveram muita negatividade, foram olhando e falando não vai, e vão todos se matar, por assim dizer. E é o que a gente faz. Primeira, segunda, agora Rússia, Israel, África, que nem todos os exemplos que a gente trouxe tem pessoas se matando. Então talvez seja um fato que a gente vai precisar conviver sabendo que é do ser humano, digamos assim. Então, essa é o que a gente tem o contraponto. Porque não é que um negócio funcione assim que, beleza, então a gente vai deixar isso rolar. Exato. Se o humano, como você colocou, tem a consciência,
e fora a consciência tem a linguagem, só que veja que essa linguagem está distinguida, a gente tem inglês, espanhol, coreano e enfim, várias línguas. Não tem uma universal. Ou melhor, temos uma universal que um país acha que pode escolher, que é o inglês. Sim, exatamente. E particularmente eu não sei inglês, só que no dia a dia, dependendo do conteúdo que eu consumo, sou obrigado. Por exemplo, se você vai querer ter estudos mais avançados nos temas de hoje, não é em português que tu vai achar. Não. É em inglês. Ou, dependendo de onde que está, alemão. Sim. Que daí tem... A Europa ainda tem bastantes estudos e etc. Quando a gente pega um livro traduzido, se ele já não tiver passado 20, 30 anos, e tipo, esse livro foi traduzido em 2 anos. Nossa, você tem que agradecer aos tradutores, porque é difícil. Sim. Demora muito. E com as ferramentas que a gente tem hoje, eu não sei o que está em jogo aqui, eu não desconheço esse parâmetro do porquê que demora a tradução, se é, como você falou, uma seleção, que nem nas escolas, porque uma das disciplinas que poderia ter é gestão emocional, não tem, mas é o que a gente mais usa. Hoje algumas escolas, talvez mais desenvolvidas, né, financeiramente, elas entregam, assim. Eu acho que existem alguns programas assim de capacitação, fruto de alguém, né, que fez o investimento. Por exemplo, aquele filme das emoções, tu já viu? Que saiu 2 agora? Isso. Tá. Por exemplo, alguém, né, entendeu que além de ser uma oportunidade financeira, seria interessante. Então, temos pessoas ainda com consciência, digamos assim. Então, hoje em dia está um pouco mais claro isso. A saúde emocional está um pouco mais clara e em moda. É claro que a gente tem muitos déficits, assim, né? A gente simplifica muitas coisas. Por exemplo, hoje em dia a gente sai chamando todo mundo de narcisista, por exemplo. Não, isso aí... Particularmente eu sei que existe o narcisismo no senso comum, na psicanálise, pode ter outros tipos de conceito que eu desconheço, mas isso é bem complicado, porque a gente já falou em alguns vídeos da nomeação, que daí encurta, é uma complexidade que fica mais fácil, mais palpável, e de fato o narcisismo ele existe, ele tem sua complexidade de funcionalidade, etc. Só que rotular algo que você desconhece, nem domina, é difícil, eu acho bem errôneo. Sim, mas o ser humano ele gosta de fazer isso. É igual muita gente defendendo partido político. Ele defende por conta de valores e uma moral que às vezes ele nem se atenta aos fatos assim do que acontece, as leis e tudo mais. A gente entra nessa perspectiva de mais de senso comum, assim, né? De vou assumir essa verdade, vou defender ela. Aí a pessoa fica fazendo isso porque ela não está no grupo do poder, vira a chave e ela está no grupo de poder. Tudo aquilo que ela falou, estava taxando o outro, ela não vai fazer. Uma ou outra coisa assim, no comecinho, para dar meio que uma moralidade, por assim dizer, pode até que seja feito. Sim. Mas voltando ali ao contexto dos motivadores da guerra, eu acredito muito na ideia do Freud, assim, né? Das origens de impulsos, assim, né? De sexuais, de raiva, né? E sim, talvez é algo muito presente, mas você, como você mesmo falou, Luiz, não é algo que a gente precisa aceitar. Até porque se a gente aceitar completamente esses impulsos sem lutar de forma consciente, eu não sei se a sociedade, se a vida humana iria durar muitos anos ainda, assim, né? Eu acho que a repressão, né, de uma forma saudável e consciente, ela é necessária para a gente impor esses limites. Só que quando a gente olha para a guerra, por exemplo, que é um movimento mais totalitário, de impor muitas vezes você a uma condição que você não quer, meio que a subjetividade ela acaba em algum momento, assim, né? Como que você tá, por exemplo, no meio do fronte
e decide, ok, isso daqui não é para mim, eu quero voltar para casa. Não dá para dar uma pausa como um jogo, sair do servidor e vir para casa. Então a gente se apequena em relação a uma situação muito grande, muito imponente para a gente, assim, né? E quem está de longe, por exemplo, a gente, como a gente está, né, trabalhando e citando a questão da guerra, e criticando também, é diferente, né? Pelo nosso nível de consciência, pelo nosso nível socioeconômico, a gente tem uma perspectiva, mas será que o cidadão comum, digamos, não que a gente seja incomum, né? Vale fazer o comentário, mas será que o cidadão comum no seu dia a dia ele entende a participação que ele tem que ter enquanto sujeito na sociedade para evitar tais movimentos, de exercer a cidadania? Até porque a gente tem leis, segundo a Constituição de 1988, como outras, que o cordialismo, ou a palavra certinha que deveria ser pronunciada, mas está difícil, a gente tem que exercer. A questão é que a gente não faz. Então a gente está em descumprimento com a lei. E tem tanta lei no Brasil que, assim, você nem precisa se preocupar tanto em seguir uma, porque você já está descumprindo 3. Sim. Então, obviamente que uma é mais... elas estão elencadas, por assim dizer. Uma é mais importante do que a outra. Por exemplo, eu não estou falando para você sair matando alguém achando que não vai ter uma consequência disso. A não ser que você esteja na guerra. Não, que aí pode. É outro mundo. Guerra é outro mundo. É outras leis. Isso é muito bizarro. É a lei... como é que é? A mata sem lei? O ditado é... Selva sem lei, eu acho que é, né? Não sei. É alguma coisa assim. Eu lembro que tem alguma coisa assim. Então lá é outras regras, né? Mas só fazendo um comentário, o quanto isso soa estranho e o quanto isso não tem lógica, porque se agora, nesse contexto, assim, se alguém entrar aqui pra gente, pra roubar a gente não pode matar essa pessoa. É igual, dependendo do contexto do policial, muitas vezes, dependendo da circunstância, ele tem que ser afastado se ele matou alguém, entende? Em prol de defender os outros, em prol de defender os nossos bens aqui, mas para defender os bens e os ideais do outro, que é um outro totalitário, que é no caso quem está comandando a guerra, né, o sistema ali político, pode. E por que pode? Não há lógica nisso. Eu nunca cheguei a refletir sobre esse tema, mas eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. Digamos que você dá um soco na região... Como é que é o nome? Gogó? É o gogó, mas tem outro nome certinho. Faringe? Não é traqueia? Sei lá, no pescoço. Então, dá um soco ali, o que vai acontecer? Vai fechar o canal, o oxigênio não vai chegar aos pulmões e você vai ter um falecimento. Porque você vai trancar. Tanto que se você pressionar aqui, você vai sentir que o negócio vai... Então imagina dar um soco. Sim. A questão é, se você praticar alguma arte marcial, você tá fudido. Porque eles vão alegar que você tinha conhecimento sobre isso. Se você não tiver um histórico disso, simplesmente você pode fingir demência. Mas eu só tinha um soco por autodefesa. Você consegue se livrar, tá? Sabe o que é engraçado? Eu aprendi isso com um advogado falando como você consegue burlar a lei. Sim. Que, na verdade, eu estava ouvindo uma pessoa assistindo o vídeo. Né? Então, o que acontece? É engraçado que a gente tem não sei como é que está o livro de lei, mas vamos supor que é um negócio mais ou menos assim, né? E tem uma profissão que é justamente estudar as brechas dessas leis. Sim. E mesmo que essas pessoas achem as brechas, eles não arrumam para eliminar elas. Pelo contrário, é o que sustenta a profissão. Gente, E é uma profissão muito bem remunerada, inclusive. Então, isso está muito errado. Tipo, a lei não é justamente para eliminar as brechas, mas
Enfim, é um negócio tão complexo assim para mim, de uma forma errônea, ao meu ver, com meus valores, que não é possível. Esse é um grande problema da consciência, assim, né? Porque quando a gente começa a observar as coisas dessa forma, a gente vê que a gente não funciona. Tá muita coisa errada. Tem muita coisa que precisa ser ajustada. Tem muita coisa que não faz sentido. Como isso? Por, né? A ideia que você falou, ela é sensacional. Por que burlar em vez de arrumar? Por que a gente não segue as leis? Por que tem que ter brechas? Por que a gente precisa soltar alguém que cometeu um crime muito grande, por exemplo? Entende? E de fato, assim, você precisa ter um advogado para te representar legalmente. Eu não sei se tem o direito de não solicitar um advogado, mas é pouco provável que uma pessoa queira ser presa e passar, sei lá, 15 anos recluso no sistema penitenciário do Brasil, por exemplo. Eu acho que tu pode se defender. Ele tem mas tem uma complexidade, eu acho, nisso, mas eu acho que você pode. Até porque, não sei, vai que às vezes você é inocente de fato, só que infelizmente você tá contra alguém com um financeiro porreta e você tá lascado, porque a pessoa tá não posso alegar, mas fazendo provas que não existem. Eu vou dar um exemplo muito bom disso. E, e cara, você tem chance de perder, mas você é inocente só porque talvez você tenha uma certa característica, e dando bem ênfase ao racismo, se você for negro, você tá, né? Porque, gente, é ridículo. Só essa semana teve duas notícias. A primeira de um colégio que separou crianças brancas e crianças negras. Caraca, A pesadíssimo. resposta, a resposta da instituição foi porque os pais não informaram alguma coisa, não sei se era racionalidade, raça, alguma coisa, não informaram. E eles estavam distinguindo a separação dos alunos através disso que não informaram. Cara, isso tá muito estranho. Muito estranho. Tipo, não, é muito sem nexo, mas funciona. Porque até então tá lá o colégio ainda. Até alguém ir lá e, né, com alguma coisa e tá errado. Mas senão ia passar despercebido. E esse ir lá que é um dos grandes problemas que eu também vejo na nossa sociedade. Porque, não sei, o capitalismo ou os dispositivos de controle, seja o que for, a gente está tão ocupado correndo atrás do celular que tem 4 câmeras, através do carro novo, que não dá tempo muitas vezes de exercer esse nível de cidadania. A gente consegue ver muitas vezes o que está errado. Por exemplo, no seu círculo social, quantas pessoas que você conhece que, por exemplo, acompanham os trabalhos dos vereadores ou do prefeito que eles votaram, sabendo exatamente o que ele fez, o que ele aprovou, qual que é a ideia, se aquilo que ele falou lá na política, lá na propaganda da política dele, ele já deu entrada, se ele já está indo lá correndo atrás. Tu conhece alguém que faz esse monitoramento? Particularmente eu já tinha comentado com você que não, e não faço nem questão, na medida que se eu gasto meu tempo com isso, eu teria que parar de estudar. E justamente eu Exatamente. estudo para ter para a funcionalidade da profissão que eu quero exercer. Então, neste momento na minha vida é difícil. Mas tu vê que a gente está replicando, eu entendo, eu faço a mesma coisa. Mas tu entende que a gente está replicando o mesmo sistema? A gente só não está correndo atrás do carro, mas a gente está correndo atrás da nossa profissão. A gente não está correndo atrás do celular, mas a gente está lendo aquilo que nos diz respeito e acaba que a gente prejudica um pouco da nossa cidadania também. É um ato falho nosso, digamos assim. Mas por quê? Porque, particularmente, a gente nunca foi instigado. Por que a gente vai fazer isso? Por que é tão importante? Se a gente for fazer uma análise consciente aqui, a gente consegue chegar num coeficiente em comum de que não, beleza, pelo menos uns 30 minutos eu deveria fazer isso para pelo menos saber que eu não vou votar na pessoa no próximo ano ou ir cobrar. Mas daí, além de ir se informar, o ir cobrar
é muito complexo. Eu não sei nem por onde que eu começo para cobrar um vereador alguma coisa assim. É. Mas pegando o livrinho ali. E, enfim, sim, exige muito tempo, exige muita dedicação, exige muita complexidade. Mas será que não precisaria ser uma prioridade para a gente deixar algo para o outro? Vamos lá, vamos responder de uma forma bem funcional. Eu vou trazer mais um. Eu apresentei 3 livros. Esses 3 livros eu estou apresentando porque eu li eles e acho que eles têm uma conotação de reflexão para esse tema que a gente está trazendo. E a República. Novamente, a milícia ainda está dentro da República, porque são pessoas que estão no poder discutindo sobre uma funcionalidade de governo. A questão é que, em vez de nós, não isentando que a gente tenha que ir atrás desses conteúdos, mas da mesma maneira que você se está se adequando a uma profissão, existe quem se adeque a outra. Então, veja um blogueiro, eu vou falar, perder tempo em falar merda tipo, nas redes. Imagine agora ele estudando isso e repassando essas informações. Seria mais acessível. Só que é difícil a gente achar alguém que faça um conteúdo de qualidade como esse. E ainda por cima, ele vai morrer diante a todas as outras coisas que tem. A gente já falou em várias delas, quando a gente debateu os primeiros vídeos que a gente gravou. Então, para uma sociedade funcional, teria que primeiro adequar as funcionalidades dela, que estão totalmente erradas. As funcionalidades na sociedade hoje estão disfuncionais, ao meu ver. Eu vou voltar ao exemplo que eu queria trazer, ali que eu estava dando sobre a questão de você ter menos poder aquisitivo e acabar sendo acusado de uma forma inocente. Inocente não, né? Errado, por assim dizer. Você é inocente, no caso. Que é a história do Jaguar que aconteceu aqui em Blumenau, Santa Catarina. E indiferente dos casos que eles levantaram, o advogado, eles pagaram horrores para o advogado e ele conseguiu ainda ter uma defesa. E o cara foi inocentado e teve que ir por júri social. Não lembro dos nomes do que aconteceu certinho. Mas, enfim, ele foi por júri social. É alguma coisa desse gênero, que daí a sociedade não engole e vai lá e puxa o cara de novo. Porque senão ele ia sair ileso, por assim dizer. Ileso de mesmo, sim. O que acontece? O cara estava embriagado, passou por vários postos da PRF, que é teve filmagens, o cara andando na contramão, tantas provas. Mas, assim, o cara quebrando várias leis e o cara só precisou pagar com dinheiro monetário, que nem era dele, era dos pais. Os pais bancaram. Enfim. O que o advogado fez? Eu fui lá, pegou mais alguns contextos, alegou que a moça estava errada, que elas não estavam usando cinto de segurança, N variáveis que diminuísse. No fim, parecia que era mais culpa das gurias por estarem andando na pista correta que elas deveriam estar, do que o cara andando a quase 200, sei lá quanto é que ele bateu, e tá andando embriagado, contramão. Sim. Numa madrugada, que basicamente não tinha tanto movimento. Como há uma manipulação da narrativa por esses dispositivos de controle, né? E o dinheiro, ele é um dispositivo de controle. Né? Você não está no contexto ali dos políticos, dos governantes, mas se você tiver um poder aquisitivo bem pomposo, digamos assim, você consegue exercer uma certa manipulação, assim, né? E dependendo do contexto, uma manipulação muito convincente. E quando eu falei sobre essa questão do funcional, e a gente falou sobre essa questão do advogado e das brechas nas leis, veja que a pessoa foi contratada justamente para burlar isso. Então, o quanto isso é funcional, né? Veja que se isso está acontecendo aqui, isso não pode estar acontecendo em outros lugares. Sim. E isso é preocupante, porque assim como a gente já vê na política, várias matérias que são chocantes, assim como eu já trouxe assim nos vídeos da pessoa que
tinha empresa de correios, pegou um cargo político e pagou essa empresa, mas pô, a empresa era no nome dele, era dele a empresa. E Sim. pô, pera, mas como assim? Você tem. Então você está num cargo que consegue movimentar monetários, mas esse monetário, obviamente, você não pode ir para sua conta. Uhum. Mas a partir do momento que você tem uma empresa, mas opa, essa empresa mesmo que tem seu nome, você consegue, porque você está mandando para um CNPJ que, opa, né? Gente, como? Isso passa. Uhum. E a gente tem uma história enorme no Brasil sobre esses tipos de exemplo. Cada um pode pesquisar e ver se o que a gente está falando tem coerência ou não. E até parafraseando o que você trouxe, o início. É, às vezes eu escuto do senso comum assim, o Brasil já começou errado. E em partes, sim, né? A gente já começou numa história nada agradável. Aquela história que eles falam lá no ensino fundamental de os índios trocavam o pau-brasil por espelhos, prata, essas coisas. Não foi bem assim, não. Eu acho que é interessante nós, enquanto adultos, ver realmente o que aconteceu. Porque foi um momento bem forte. Na verdade, eles começam a ensinar corretamente e parar de colocar esses flu-flu aí, porque, de fato, também aprendi dessa maneira. Uhum. Depois, quando eu realmente soube a história real, cara, Quebrou a infância do Luiz. tipo, não, é um choque muito grande. Sim. E, gente, trocando madeira por bijuteria. Uhum. Bijuteria sem valor. Depois o que os caras fizeram foi lá impor a religião deles. Impor Fora os os valores. abusos Gente, sexuais que tiveram na época, né? As mortes também que tiveram, porque quando os nossos, né, parentes portugueses, digamos assim, vieram para cá, eles eram mais desenvolvidos que a gente, né? Quando eles foram colonizar o Brasil, né? Inclusive, esses tempos eu estava vendo que brasileiro, como a gente se denomina, era uma função de quem trabalhava com o pau-brasil. cara, é feio. Uhum. Assim, a história, como já foi falado, ela é importante para a gente conseguir, pelo menos, refletir, porque movimentos daquela época ainda acontecem hoje. Sim. Seja esses que eu mencionei da escola, da separação. Cara, isso é sem cabimento. Uhum. Pô, a gente tá em 2025, século 21. A gente já teve um histórico dessas coisas que não é funcional, elas são errôneas. Tanto em quesito de valores éticos e etc. Porque não é tua raça que vai dizer que você tem mais neurônio ou menos que o outro. Esse negócio de engrandecer, achar que você tem mais valor do que o outro. Uhum. Gente, é uma sociedade. Só que é uma sociedade não funcional. Mas ela tem essa maneira de operar. Uhum. Bom, cabe a gente ter a responsabilidade, como a gente citou, e fazer pequenos movimentos. Porque por mais que os pequenos movimentos pareçam que não geram resultados, quando a gente junta com um número considerável, sim, geram. E a mudança ela acontece justamente assim. A gente não pode escolher, então vamos deixar o nosso presidente da República, por exemplo, mudar o país, tirar ele da miséria. É pouco provável que isso vai acontecer. Cada um precisa fazer o que dá para fazer, né? Seja seguindo as regras, a moral, exercendo a cidadania, buscando, né, a se amar, entregar para o outro alguma coisa, seja o outro no presente ou o outro no futuro, e de forma gradativa você pode fazer a transformação não no mundo inteiro, mas pelo menos no seu mundo enquanto subjetividade. E não estamos falando de algo fácil, mas que Exatamente. é necessário para aqueles que pelo menos falam que esperam por tempos melhores, saibam que esses tempos melhores só vão acontecer quando partirmos e fazermos. Sim. Caso contrário, você pode deixar para o seu neto descobrir se esse tempo vai chegar, porque enquanto você estiver vivo e não começar a plantar essas coisas, não vai dar certo. Exato. E veja que não é você desejar isso com 100% de amor. É uma necessidade. A gente precisa fazer isso, querendo ou não, se a gente espera essa melhora. Não vai ser todos os dias que a gente vai querer ser a nossa melhor versão.
nesse sentido que a gente está trazendo, mas às vezes é uma necessidade a gente fazer mesmo não querendo, em prol de algo maior, em prol não, né, do amanhã, digamos assim, do amanhã utópico, como a gente citou, da religião do céu, mas sim o nosso amanhã, o nosso contexto onde a gente está, porque isso vai denominar um avanço muito grande na qualidade de vida, dependendo de quanto você investir. E é claro, né, a gente não pode ser ignorante e dizer que toda realidade ela é boa. Vai depender muito da realidade, mas dizer que não há nada para fazer também é ignorância. Sempre tem algo que necessita ser feito para a gente poder evoluir enquanto ser individual e enquanto sociedade naquilo que está sob nosso controle. Somente sob o nosso controle. Acredito que continuaremos a refletir. Não sei até quanto tempo o canal vai durar, porque é algo imprevisível, por assim dizer. E vamos ver se a gente vai chegar mais para... Estamos tendendo a chegar mais perto, mais longe dessa utopia levantada, porque é através dela que a gente vai desenvolver algum dos conteúdos. Exatamente. Então, nos vemos no próximo episódio, galera. Até o próximo episódio. Quer provar uma dose de reflexão? É só seguir o podcast. Novos episódios saem toda quinta-feira.